Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas coxinhas aqui, né? E não só coxinha, porque a massa dá para fazer diversos outros salgados, né? Aí é só usar a criatividade de cada um, né? Dá pra colocar queijo, presunto, enroladinho de salsicha, né? Pegar a massa e envolver a salsicha e fritar. E carne com ovo. E aí dá pra fazer um monte de coisa, tá bom? Risoles. E aí vai da imaginação de cada um, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, tá? E se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like aqui pro YouTube entender que vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui também que eu vou amar responder vocês, tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já deixei aqui preparado, aqui em mãos, tá vendo? Olha, a minha coxinha é assim, ó. Eu faço a massa com o caldo do frango. Aqui eu tinha um peitinho de frango pequeno, tá? E aí, eu cozinhei esse frango na panela de pressão. Eu coloquei apenas 2 dentinhos de alho. Coloquei também um pedacinho de cebola, porém bem picadinho, né? Deixei ali refogar um pouquinho com azeite. Depois eu coloquei o colorau, tá? Colorau, depois joguei o frango e coloquei esses temperinhos aqui, ó. Edu Guedes e o chimichurri. Eu não sei como pronunciar direito, mas eu acho que é isso, chimichurri. Se eu tiver enganada, se eu tiver errado, vocês comentam aqui, tá bom? Então, aí eu coloquei esses 2 temperos, coloquei, deixei ferventar bastante, coloquei água, cobrindo o frango, né? E deixei cozinhar na panela de pressão. E aí eu tirei, coloquei aqui. Esse aqui eu vou triturar no triturador, tá bom? Que tá até aqui embaixo, esse trituradorzinho aqui, né? Que fica bem desfiadinho, tá? E esse caldo aqui, eu não jogo fora o caldo do frango que eu cozinhei. Eu deixei aqui, reservei, porque é com ele que eu vou fazer a massa, tá bom? E já eu explico aqui como é que eu vou fazer a massa com esse caldo, tá? E aqui eu tenho, ó, carne moída, porque eu também vou fazer bolinho com carne moída, risoles, essas coisas assim, né? E aqui eu deixei o trigo, aqui também tenho farinha de rosca, que eu vou precisar para depois empanar, né? O salgado. Aqui eu tenho margarina, que eu vou usar para massa, né? E aqui... Opa, peraí. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha, né? E aqui um pedacinho de cebola, alho e pimentão. E aqui tem caldo de galinha, tá vendo? Esses tabletes de caldo de galinha. E eu vou filmar aqui e vou falar passo a passo para vocês de como é que eu faço, tá bom? Para fazer a massa, aqui tá o caldo que sobrou do frango, né? Eu peguei uma panela um pouquinho mais espaçosa, né? Para ter como mexer, né? E, Luana, tem medida? Não, gente, eu não faço com medida. E foi assim, né, que eu aprendi a fazer, sem medidas. Por quê? Porque senão você fica seguro naquela medida e às vezes você quer fazer um pouco mais, né, de massa, um pouco mais de salgado, e aí deveria fazer 2 vezes. E para mim, eu acho isso um pouquinho mais trabalhoso, né, de fazer. Então, eu vou fazer como? Aqui tá o caldo, né? Então, aqui eu vou botar mais água. Eu vou botar água até onde eu quero de quantidade de massa, tá bom? Vocês vão entender. Olha só, vou pegar aqui. Ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? É um copo grande, tinha um pouco de caldo, e eu vou colocar mais aqui. Ó. Até onde mais ou menos eu quero, né? Então, aqui eu já acho que tá bom, né? Uma quantidade boa. Vou ligar o fogo, tá? E aqui, lembrando que já tem tempero, né, do frango, né? Tem um tempero. Porém,
não é o suficiente, porque já que eu coloquei água, então eu preciso temperar um pouquinho mais com sal, essas coisas, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, 2 tabletezinhos desse caldo, tá vendo? Eu vou colocar aqui, tá vendo? Porque o que que acontece? Já tem sal? Sim, né? Já tem sal. Só que como eu coloquei bastante água, provavelmente tá, né, com pouco sal. A não ser que você tenha, né, hipertensão, e aí é bom evitar um pouco. Mas, mesmo salgadinho, mesmo o caldo sendo salgado, o trigo, ele puxa muito, né, o sal, tá bom? Coloquei o tablete, né? Agora vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, a margarina, tá vendo? Vou colocar 2 colheres cheias de margarina, tá? E vou colocar ainda um pouquinho mais de sal, tá bom? Aí vocês verem aí o gosto, né? Do jeito que vocês também podem, né, comer. Ó, eu vou deixar ferver essa água, tá bom? Então, eu vou colocar no forno, no fogo de lá de trás, tá? Pra eu começar a fazer as outras coisas aqui na frente, tá bom? Eu vou fazer essa carne moída aqui. Então, gente, aqui, ó, na panela, eu já coloquei um pouquinho de cebola e alho, tá? 2 dentinhos de alho, mas eu botei pouca cebola porque aqui em casa meus filhos não gostam muito de tempero, não. Então, eu coloco, mas coloco pouco, tá? Aí, aqui eu vou, ó, dourar esse alho e cebola com um pouquinho de azeite, tá? Então, ó, aqui já tá, né, refogadinho, tá douradinho. Eu vou colocar a carne moída, tá? Coloquei, dei uma mexidinha, agora eu vou colocar o tempero do Guedes, tá bom? Um pouquinho de tempero. Chimichurri. Aqui eu vou picar um pedacinho de pimentão. Vou picar aqui um pedacinho de pimentão, né? Bem pequenininho, porque é só para dar um saborzinho, porque as crianças não gostam, né? Aqui já cortei. Vou colocar um pouquinho só de salsinha e cebolinha, tá? Aqui tem a cebolinha. Aqui tem um pouquinho de salsinha. Botar um pouquinho de sal. Sal aí é a gosto, né? Vou mexer. E aí, vocês colocam, né, um tempero da preferência de vocês, tá bom? Esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Eu coloco assim, eu não coloco muito tempero, tá? Porque aqui as crianças realmente não gostam. Mas fica uma delícia. Aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho, eu não vou colocar muito, só um pouquinho, só pra dar uma corzinha bem pouca aqui, tá? De coloral. E aí, gente, eu não vou colocar água, né? Aqui a gente fala chorar água, né? Quando a carne chora água, quando dá aquela aguinha só da carne. Então, é com a aguinha da carne que eu vou cozinhar
essa carne, tá bom? Com a aguinha dela mesmo, tá? Aí aqui eu já mexi, né? Vou reservar esse aqui, deixar aqui fazendo, né? Tá? Vou deixar tampado aqui e vou fazendo outra coisa. Agora eu vou triturar esse frango aqui. Então, gente, aqui, ó, como eu havia falado, ó, tem bastante aguinha, tá vendo, ó, na carne moída, tem bastante água, já tá fervendo aqui, né? E aqui também, ó, deixa eu virar pra cá um pouquinho, aqui já está fervendo, vou passar pra frente pra eu poder mostrar aqui como é que eu vou fazer a massa, tá? E aqui eu acabei, ó, né, que eu gravei aí pra vocês, já triturei, tá? Tá bem trituradinho o frango. Eu gosto assim, mas tem como também, gente, triturar naquele processadorzinho, né, que puxa, manual. Tem como também balançar na panela. Eu particularmente gosto assim, porque fica bem trituradinho, tá? E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que eu vou temperar. Aqui, gente, a água tá fervendo, né? Peguei essa colher aqui mesmo, né? Essa colher grande, que ela é bem reforçada. Por quê? Pode mexer com colher de pau? Sim, pode também. Só que eu não tenho agora no momento, né? Então, como ela é grande e ela é reforçada, pra mexer vai ficar bom, tá? Então, é assim. Aqui, né, já está fervendo. Eu vou colocar o trigo, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocando. E quando eu ver que tá ficando durinho, eu paro de colocar o trigo. Se houver necessidade de colocar mais trigo, se eu ver que ainda está a massa pegajosa, é porque tá precisando de um pouco mais de trigo. Se eu ver que ela tá firme depois de mexer bastante, e aí é a hora de cessar o trigo, tá bom? Então, por isso que eu falo que eu não gosto de usar medidas, né? Se eu quiser fazer uma quantidade maior, tem como, só ter trigo, né? Pra na hora que houver necessidade de pôr mais trigo, ter ali no momento, tá bom? Então, vamos lá. Colocando trigo aqui. Coloquei o trigo, vou mexer. Parece que não vai dar certo, né? Porque fica cheio de bolotinha, né? De bolotinha. E aí não, gente, parece, mas vai dar certo. Vocês vão ver. Vocês mexem. Porque aí você vai estar cozinhando também a massa, né? Vai estar cozinhando. Aí eu vejo a necessidade de botar um pouco mais de mais trigo. Vou colocar, tá? Gente, vocês não têm noção de como é gostoso essa massa. E como é simples, né? Porque aí você aproveita também, não gasta leite, né? Você só vai gastar mesmo o caldo do frango, né? Que você cozinhou, que vai fazer o recheio. E aí vocês usam para fazer a massa, né? Então, é custo-benefício, né? E, gente, aqui a galera ama, meus filhos amam. A Helena tava pedindo, mãe, faz coxinha, mãe. Porque sempre quando a gente vai pra igreja, né? Filho é fogo, né? Gosta de uma cantina da igreja e aí, no tempo que a gente tá, não pode gastar muito, né? Então, a gente aproveita pra
fazer, e o bom que não é só para hoje, né? Eu vou congelar essa coxinha, né, e o risole, e vai dar para outro dia, né? Olha só, gente, tá vendo? Ó, eu tô vendo um pouco mais de necessidade de botar, mas aí você já tem que tomar cuidado, né? Pra não endurecer muito também. Agora eu coloquei pouquinho e vou mexendo. Então, aqui, gente, ó, tá vendo? Ó, eu coloco a mão e a massa já não gruda mais, tá vendo? Ó, porque tá quente. Ó, não gruda mais. Então, já posso desligar o fogo, tá bom? Então, essa massa está... Então, essa massa já está feita, já está pronta, tá? Aí, o que eu vou fazer? Pra botar ela pra esfriar, eu não deixo ela esfriando aqui na panela. Eu pego aqui o meu balcão, né? Eu limpo o balcão e coloco essa massa ali. Com um pouquinho, eu boto assim no balcão um pouquinho só de margarina, né? De margarina e coloco a massa para esfriar lá. Eu vou mostrar para vocês. E aqui, gente, ó, a minha carne moída já está praticamente pronta, né? Eu dei uma desligadinha aqui porque tava precisando, tava já começando a grudar. Vou dar uma mexidinha aqui. Ó, o que acontece? A carne moída, tanto a carne moída quanto o frango, né? Ela tem que estar seca, né? Não é muito seca. Deixa aquela carne suculenta, né? Porém, não pode ter água, né? Então, eu gosto de quanto mais seca, melhor. Por quê? Porque depois que você for ali modelar a sua coxinha, o seu salgado, não vai pegar, não vai firmar, sabe? O recheio dentro. E aí, na hora de fritar, pode estourar, né? Pode ter uma grande dificuldade aí de fritar, né? O seu salgado, tá bom? Então, eu particularmente deixo bem sequinho, porém, tempero bem temperadinho, né? E, né, o balcão, já até passei um papel toalha aqui pra deixar bem sequinho, ter a certeza que tá bem sequinho, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho da margarina com a mão mesmo, tá? E vou passar aqui um pouquinho pra não grudar essa massa, tá? Tá bem limpinho, gente, eu higienizei bastante aqui, tá? O balcão, e aí eu botei aqui, tá? Agora, eu já botei aqui a margarina, vou colocar a massa. Aí, aqui, ó, já coloquei a massa, né? Tá aqui esfriando, vou deixar ela esfriar, porque pra modelar fica muito ruim. Mas também, eu te indico pra não deixar a massa totalmente fria, não. Deixar assim, morninha, que dê pra manusear aí na mão, tá? Porque fica muito melhor pra manusear, tá bom? Bom, pelo menos eu prefiro assim. Tem alguns pintinhos brancos que é da farinha de trigo, mas isso não vai impedir de nada, tá? Depois a gente vai misturar ela e não vai ter problema nenhum, essas pintinhas brancas, tá bom? Agora vamos lá pro recheio. Então, gente, pra fazer agora o frango, né? Lembrando que ele já está temperado, né? Por conta de que eu coloquei pra temperar lá na panela de pressão, que logo no início eu falei. Porém, eu gosto ainda de deixar um pouquinho mais de gosto nele, então aqui, ó, eu coloquei 2 alinhos, triturei 2 alinhos, né? Vou colocar um fio de azeite, tá? E vou botar pra dourar esse alho, tá bom? Pra dar uma refogadinha. Tá dourando aqui, gente, aí eu gosto de colocar bem pouquinho colorau, tá bom? Bem pouquinho mesmo. Coloco um pouco de molho de tomate. Tá? Coloco também pouco, tá? Pouco molho de tomate. Esse molho de tomate aqui, ele é bem aguadinho, né? Mas vai o molho da preferência de vocês, tá bom? Vou colocar meio tablete de caldo de galinha.
mais um pouquinho de Edu Guedes e mais um pouquinho de chamichurri. Deixa ferver um pouco. Já ferveu aqui, aí eu vou colocar, ó, o frango, tá? Se vocês acharem que há necessidade de colocar uma pitadinha de sal, tá? Fica a critério de vocês, né? O gosto de vocês, tá bom? E aqui tá pronto o recheio. Se vocês acharem que acha legal colocar aí milho verde, né? Se vocês gostam, né? Eu também gosto, mas no momento eu não tenho, então eu vou fazer assim mesmo, tá? Vocês coloca cheiro verde, né? O tempero da preferência de vocês, que, ó, fica maravilhoso, tá vendo, ó? Ó, ficou assim a consistência, ó. Ficou, não ficou aquela coisa carregada de molho, né? De caldo, não ficou caldo, mas ficou, ó, molhadinho. Então, vai ficar bem suculento, tá vendo? Aqui, gente, ó, já deixei aqui um pirex, né? Que eu vou fazendo as coxinhas e vou colocando aqui dentro, tá bom? Aqui tá a massa, já está ótima, né? Pra fazer, já tá bem morninha. Aqui o frango e aqui a carne moída, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o quê, né? Já higienizei a mão, né? Vou pegar um pouquinho de margarina, assim, ó, tá vendo? Ó, peguei um pouquinho de margarina, coloquei na mão, tá? E vou amassar, né, essa massa. Feito isso, agora vamos modelar, né? Como que eu faço? Aí vocês fazem do jeitinho de vocês, ó. Eu amasso assim, tá vendo? Ó, faço uma bolinha, pego uma quantidade. Eu não vou fazer aquelas coxinhas grandes, não. E nem aquelas pequenininhas para aniversário. Eu vou fazer uma média aí, porque já que é pra gente aqui em casa, não tem problema, tá bom? Eu sempre faço assim, ó. Assim, amasso, ó, com os dedos. E vou esticando ela com os dedos, tá vendo? Olha como ela cresceu. Boto na palma da minha mão. Pego um pouquinho de recheio, né? Vocês botam aí a quantidade que vocês acharem legal, porém não bota muito, tá? Não bota muito. Ah, Luana, você colocou pouco aqui e é muito grande a massa. Não, conforme eu for modelando, eu vou tirando um pouquinho de massa, tá bom? Eu faço assim porque fica melhor, ó. Ó, fecho, tá vendo? Igual uma trouxinha. Tira esse excesso, ó. É assim que eu faço. E faço assim, ó, abraço como se fosse com a minha mão, tá vendo? E tiro o ar que tá dentro. Eu prefiro fazer assim, ó, vou fazendo assim, tá vendo? Não é imprensando de tal forma que vai sair o recheio, não. Vai fazer bluft pra fora, não, tá? Você vai envolvendo na sua mão, tá vendo? Ó, e vai tirando todo o ar. Depois feito isso, eu faço assim, ó. Com a parte assim, ó, da mão, tá vendo? E vou modelando, ó, como fica, tá vendo? E assim eu vou fazendo com todas elas, tá bom? Primeiro eu vou fazer as coxinhas, depois eu vou fazer o risole, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, aqui eu já fiz as coxinhas, tá vendo? Tá aqui, ó. Deram 22 coxinhas, lembrando que não é daquela grande nem daquela pequenininha, tá? Eu fiz de um tamanho médio, assim, ó. Mais ou menos assim, tá vendo? Ó, a minha mão, tá? Gente, eu faço assim, ó.
do mesmo jeito, né? Amasso, né? Faço como se fosse uma bolinha. Coloco aqui. Pego o rolinho, né? Deixa eu abrir espaço aqui. Abro esse pedaço de massa, né? Ó, ficou assim, tá vendo? Agora eu vou colocar um pouco do recheio. Vou fechar. Eu pego um copo, né? Eu pego um copo assim, ó. Eu peguei esse maiorzinho, tá? Pra fazer assim, ó. Eu vejo, ó. Não vou pegar muito aonde tá o recheio, tá vendo? Não pode encostar, sabe? Não posso botar assim pertinho do recheio, senão vai sair o recheio todo pra fora. Então, vem um pouquinho mais pra frente. Marco. Tiro o excesso. E, ó, fica assim, tá vendo? Aqui, ó, como eu te falei, tá vendo? Eu peguei até um pouquinho, ó. E aí, se caso acontecer isso, você pega e faz assim, ó. Pega um pouquinho de massa, tá? Aí, qualquer coisinha, vocês colocam um pouquinho menos de recheio, tá vendo? Mas olha como ficou. Ficou assim, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazer com todas elas, tá bom? Aí, aqui, gente, ó, ficou tudo prontinho, tá vendo? Aqui, ó, fiz todos os risoles, coxinha, tá vendo? Deram 19 risoles e 22 coxinhas, tá bom? Então, gente, agora vamos empanar, né? Vamos colocar aqui, ó, eu tenho um ovo, né? Eu vou colocar o ovo aqui na Tupperware, né? Aí, vou fazer o quê? Eu vou bater esse ovo. Mas não é pouco, Luana? Não, não é pouco, não. Ó, você vai entender. Só um, ó, se vocês quiserem colocar dois, não tem problema. Mas eu faço assim, dá super certo, tá? O que que eu faço? Eu bato esse ovo, assim mesmo, tá vendo? E vou lá, ó, água, tá vendo? Coloco a água aqui. E misturo. Gente, dá super certo, tá? Ó, misturo. Se quiser fazer com folha também, pode fazer, não tem problema. Pronto, misturei, tá ali, tá vendo? Agora, eu vou usar farinha de rosca. Uma coisa que eu falo com vocês, né, eu indico pra vocês comprarem essas farinhas de roscas aqui, né? Farinha de rosca de padaria, sabe? Que vende assim. Eu não gosto muito daquelas que compra já no saquinho, né? No saquinho pronto. Tipo farinha, essas coisas assim, farinha de mandioca, sabe? Que vem no saquinho. Então, eu não indico. Eu indico essas aqui que fazem assim na padaria mesmo, tá? Porque as coxinhas ficam muito mais bonitas depois de fritas, né? Fica com aparência muito melhor e muito mais gostoso, tá bom? Então, eu indico pra vocês essas assim, tá? Venho aqui, molho, não deixo ele aqui, tá? Eu não deixo por muito tempo, eu só passo ele
no ovo, né? Vou lá na farinha de rosca. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou na farinha de rosca. Vejo se tá tudinho preenchido. Dou uma sacudinha pra tirar o excesso. Tá vendo? E ó como é que fica. Tá? Assim eu vou fazer com todos eles. E coloco ali de novo. Tá bom? Assim eu vou fazer com todos eles, tá? Gente, ficou assim, ó. Todos empanadinhos, tá vendo? Olha, ficaram assim. Aqui eu já até lavei a louça, tá vendo? Só aquela panela ali que eu tive que deixar de molho, né? Que é a panela que eu fiz a massa, né? Que aí fica grudado. Então, daqui a pouquinho eu lavo quando desgrudar direitinho, né? Porque não desgrudou tudo. Aí ficou assim. Aí, gente, eu vou fritar as coxinhas, né? Eu vou pra igreja, né? Daqui a pouquinho eu vou pra igreja. E aí, quando eu chegar, eu frito as coxinhas e mostro pra vocês como é que eu vou fritar, tá? Do jeitinho que eu frito. Pra gente vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser assim, rapidinho. Então, gente, cheguei da igreja agora, né? Aí vou fritar aqui pra mostrar pra vocês como é que eu frito, tá bom? Vamos lá. Então, gente, eu peguei assim, ó, uma panela, né? Já coloquei óleo aqui. Não repara a panela, gente, que eu só deixo pra isso mesmo, né? Pra fritar. Por quê? Essa panela é pequena, é como se fosse uma caçarola, né? Ela é bem pequenininha e alta. Eu prefiro fritar assim porque aí gasta menos óleo, tá bom? Nem que eu coloco só 2, 3, né? Coxinha, mas pra mim eu acho melhor porque aí gasta menos, tá bom? Aí eu coloquei aqui aproximadamente assim, que dê pra cobrir, né? A coxinha e o risório, tá bom? Vou esquentar aqui, tá? Uma coisa que eu acho legal é o quê? Se você não souber a temperatura, porque tem que ser bem quente, né? Tem que esperar a gordura esquentar bastante. Se você ficar assim, eu não sei qual é a hora que vai ficar quente o suficiente. Você faz o seguinte, coloca um palito de fósforo, né? Você coloca um palito de fósforo aqui dentro da gordura e quando acender o palito de fósforo é a hora que tá boa, tá bom? Tá bom o óleo, a temperatura do óleo para colocar os salgados, tá bom? Aqui, gente, já tá quente, tá? Tá bem quente. Agora eu vou colocar, né, a coxinha. E deixa aqui dourando, né? Depois a gente vai virando, né? Conforme vai ficando embaixo dourado, tá vendo? Como cobriu a coxinha toda, então é basicamente isso. É bom que cubra, né? Ou pelo menos chega bem perto de cobrir, tá bom? Gente, uma coisa que eu indico a vocês, né? Não tirar daqui, né, da gordura e logo colocar no papel toalha, não. O que eu faço? Eu dou umas batidinhas aqui, né? Porque o que acontece? Assim, a coxinha vai ficando bem sequinha, né? Vai saindo a gordura e esse vapor vai puxando a gordura. Aí é onde deixa ela bem sequinha e crocante. Gente, ainda tá fritando aqui, né? Mas olha aqui, olha como ficou, ó. Olha que lindos. Tá vendo? Pra vocês, ó. Olha como ficou, tá vendo? Muito lindo. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem como fica dentro, tá bom? Olha, gente, ó. É bem crocante, tá vendo, ó? Ó. Olha como é que fica, olha, dentro, tá vendo? Nossa, tá uma delícia, gente. Uma delícia quente. Mas tá uma delícia. Façam aí na casa de vocês, tá bom? Vocês não vão se arrepender.